Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre Isaías, capítulo 50, versículos 4 até a primeira parte do versículo 9, que nos fala do servo de Deus. Para nós cristãos, este servo é o próprio Cristo, porque tudo o que aconteceu com o servo de Deus no nosso texto, que eu vou ler depois, aconteceu com Jesus Cristo. A aparente derrota na cruz se transformou em vitória por meio da ressurreição que nos anima e nos consola, no sentido de ver que na cruz já está presente a vitória sobre todos os tipos de mortes. Ouçamos então agora Isaías, capítulo 50, versículo 4 até a primeira parte do versículo 9, que eu passo a ler agora. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, esse texto é chamado de terceiro canto do servo de Deus, que pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que viveu no exílio babilônico. Submisso a Deus, este servo transmite uma palavra de ânimo e de esperança aos cansados e sofridos, porque ele se entende como alguém a serviço de Deus e não de seus próprios interesses. Se encontra nas mãos de Deus e se deixa guiar e orientar por Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Por isso, mesmo sofrendo, ele se torna o mediador da palavra de Deus, que leva consolo, conforto, ânimo e esperança às pessoas, transmitindo aquilo que Deus lhe ensinou. O servo é um aprendiz que está em constante comunhão para ouvir a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos, como ele mesmo diz. Todas as manhãs, Deus faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O servo só poderá entender o recado de Deus se ele estiver com os ouvidos atentos para aquilo que Deus lhe diz. Como mediador da palavra de Deus, o servo é obediente a Deus.
colocando em prática tudo aquilo que ouve todas as manhãs de Deus, estando de olhos abertos para quem está sofrendo e transmitindo uma palavra que alivia esses pesos e traz esperança aos sobrecarregados, vivendo uma vida coerente com aquilo que ouve de Deus, para levar as pessoas a terem comunhão com Deus. E como mediador da palavra de Deus, o servo precisa ter entendimento. Não para não permanecer apático diante das pessoas que sofrem por causa de tanto sofrimento. Como, por exemplo, existem tantas mortes por causa de acerto de contas, por causa do narcotráfico, por causa de bala perdida. Existe tanta violência à mulher, aos negros, aos indígenas, tanta perseguição às pessoas que falam a verdade, que estão à disposição de serem servos verdadeiros de Deus. Existe tanta falta de respeito para com os idosos, bullying, queimadas muitas vezes criminosas, degradando assim aquilo que Deus criou com tanto amor e carinho. O servo, ele precisa entender tudo isso. E isso ele vai entender se ele estiver disposto a ouvir o que Deus tem a falar. Como mediador da palavra de Deus, o servo anula a lei da vingança. Para ele não vale olho por olho, dente por dente. Ele não devolve com a mesma moeda, porque assume as consequências do que fala sobre Deus. O servo, meu amigo e minha amiga, transmite o que Deus lhe ensinou, é obediente a Deus, tem entendimento e anula a lei da vingança, porque ele tem certeza de que Deus está do seu lado, está sempre perto dele e o defende. E nesta certeza, ele se mantém firme como uma rocha, a ponto de não ter vergonha de ser humilhado por causa de sua missão, a ponto de provocar seus adversários para um debate jurídico, pedindo que traga as provas que mostrem que ele está realmente fazendo algo que não seja aprovado por Deus. Nós, meu amigo, somos esses servos também. Você, eu, todos nós. Nós somos servos que temos Jesus Cristo como exemplo, como o servo verdadeiro de Deus. Jesus Cristo que quer que nós sejamos servos de Deus também. E por isso vale a pena perguntar: o que este servo de Deus do nosso texto nos ensina? O servo de Deus do nosso texto, ele nos ensina que cada um de nós deve ser mediador da palavra de Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. A gente lê ela, a gente estuda ela, a gente vai nas celebrações, a gente ouve pregações sobre a palavra de Deus. E nós conhecemos também, por meio da palavra de Deus, como Deus age. Como servos de Deus, nós somos encorajados, então, a levar uma mensagem de ânimo
e de esperança aos cansados, aos desanimados, àqueles que já não têm mais esperança, assumindo assim um compromisso constante com Deus. Para isso, devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, que nos ensina de como agir diante dos irmãos. Como servos de Deus, é-nos ensinado que nós também devemos ter um compromisso com Deus, ser obedientes a Deus. Olhar para aquilo que Deus nos ensina, para podermos então transmitir esta mensagem de esperança e sermos exemplos de transformação. Deus deve ser sempre o centro do nosso jeito de falar e de agir para com as pessoas. Obedientes, vamos semear o amor, o respeito, a solidariedade e a compaixão entre as pessoas. E eu te pergunto, se nós que conhecemos o Deus bíblico que está na Bíblia, não fizermos isso, quem vai fazer? Né? Como servos de Deus, não podemos fechar os olhos para a realidade em que vivemos, mas sermos mediadores de uma palavra que ensina a pagar o mal com o bem. Porque Deus em Jesus Cristo nos ensinou e nos mostrou a amar e fazer o bem, não importa a quem. O servo nos ensina a não ter dúvidas de que Deus está do nosso lado para nos defender em nossa missão de mediadores da palavra de Deus, para mostrar que confiamos que Ele está presente por meio de Sua palavra, que nos acorda e nos chama todas as manhãs para ouvirmos seus ensinamentos, para levarmos paz e esperança aos corações das pessoas, para sermos suas testemunhas dentro de uma realidade onde muitas vezes o rosto de Deus é desfigurado por causa de tanta dor. Para ouvirmos que Ele nos ama, para ouvirmos que Ele nos chama também para alimentarmos aqueles gestos de amor e carinho que acontecem entre as pessoas, onde o amor ao próximo é vivenciado, para ouvirmos que Ele, Deus, promete estar sempre conosco para podermos ser verdadeiros mediadores da verdadeira palavra de Deus e de seus ensinamentos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. E eu tenho o meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Você é convidado a se inscrever. E eu quero desejar a você e a sua família uma abençoada semana. Que a gente possa, assim, exercitar, ser mediadores da palavra de Deus ali onde nós estamos, seja onde estivermos, tá bom? E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.